Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, quinta-feira, nossa reflexão está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Então, 2 Timóteo 3, versículo 15. E ele diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Amém. Bom, meus queridos, aqui o que na minha Bíblia, esses versículos, aliás, o título é O Obreiro Aprovado por Deus. E o que me chama a atenção aqui é essa frase, né? Que não tem do que se envergonhar, né? E eu fiquei pensando nisso bastante, né? Como assim, né? Do que não tem do que se envergonhar, né? Como assim, se tudo que a gente faz é para Deus e a gente tem orgulho de fazer as coisas para Deus? Imagina, né? Ficar com vergonha de fazer alguma coisa para Deus. Jamais, né? Jamais passou pela minha cabeça, tenho certeza que na de vocês também jamais passou isso. Não vou fazer tal coisa, não vou falar tal coisa, porque eu estou com vergonha, né? Isso é coisa de Deus, eu tenho vergonha, não vou falar. Imagina, imagina. Pelo contrário, né? Nós ficamos esperando alguma brecha para que a gente possa falar as coisas de Deus, né? As bênçãos de Deus na nossa vida. Então, queridos, né? Hoje a gente reflita um pouquinho sobre isso, né? Se a maneira como a gente se apresenta, se é a maneira aprovada por Deus, né? Outra frase que chamou a atenção também: procure apresentar-se a Deus aprovado, né? Aprovado. Então, que Deus olhe para nós e nos aprove, né? Aí entra a nossa conduta, né? Com certeza, apresentar-se a Deus aprovado é apresentar-se a Deus completamente entregue, né, às suas obras, completamente entregue às coisas de Deus, né, completamente entregue aos afazeres de Deus, né, que os afazeres de Deus na nossa vida sejam prioridade, né, hoje e sempre. Nós temos que trabalhar, é claro, temos que ter outras coisas, temos que ter nossa vida social, mas precisamos ter Deus na nossa vida. Nós temos que ter tais coisas, mas nós precisamos ter Deus na nossa vida. Tem essa diferença, né? É como nas orações a gente pede o que a gente quer, né? Mas Deus nos dá o que a gente precisa, né? Então é diferente. Então aqui é a mesma coisa, que a gente se apresente da maneira que agrade a Deus, né? Que não que agrade a nós mesmos, né? Ou aos outros, mas que agrade a Deus, em nome de Jesus. Então, que a nossa conduta, né, ela seja afinada conforme os desejos de Deus, conforme os mandamentos de Deus, conforme os preceitos de Deus, né? Aí não tem como nossa vida dar errado, não existe como, não existe uma razão. Mas aconteceu tal coisa, né, eu faço direitinho, eu sigo a Deus, e aconteceu isso, por que será? Não vai ter por que será, não vai, né? A gente seguindo a Deus, a gente orando, a gente entregando a nossa vida a Deus, é claro, né? Claro, deixa eu fazer uma ressalva, é claro que as adversidades acontecem, as adversidades existem, e elas acontecem, então não é que nós não teremos mais problemas, não teremos mais surpresas agradáveis, teremos sim,
mas serão todas bem-vindas, né? Serão todas aceitas com gratidão, por quê? Porque sabemos que elas fazem parte do nosso crescimento espiritual, elas fazem parte da nossa aproximação de Deus, elas fazem parte da nossa aproximação da salvação. Então, queridos, né? Elas existem, elas vão acontecer, mas que a nossa conduta seja exemplar nesses acontecimentos desagradáveis. Então, que a nossa conduta sempre seja aprovada por Deus. Então, que, como diz aqui, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, né? Imagina, nós não nos envergonhamos jamais de Deus, mas é sempre bom a gente refletir, é sempre bom a gente fortalecer, é sempre bom a gente colocar em prática e lembrar das coisas que agradam a Deus, né? Tá bom, queridos? Então, hoje, né, quinta-feira, que a gente pense nisso, né, nessas duas coisas, apresentarmos aprovado a Deus sempre e nunca nos envergonharmos em servirmos a Deus, em nome de Jesus. Então é isso, queridos, muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira, que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais levar uma vida que agrade ao nosso Pai, né? Fazendo as escolhas certas, tomando as decisões certas e dessa maneira nos aproximando cada vez, né, dele e dessa maneira sendo aprovados por Deus. Em nome de Jesus. E me perdoe mais uma vez ainda, minha voz não está 100%, a gripe está aí, mas eu estou me cuidando, estou me medicando e Deus está no controle. Em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Uma quinta-feira abençoada, repleta de bênçãos e milagres. Que hoje sejamos melhores do que ontem e que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.